Jovem deixou a sua perna na casa do quimbandeiro. Veja só, veja. Ei, maca grande. Foste procurar o que na casa do quimbandeiro? Hein? A solução só se procura no nosso Deus, Ngananzambi. Você foste procurar a solução aonde? Agora veja o que aconteceu. A tua perna ficou na casa do quimbandeiro. Hein? Adilson. Adilson. É a pobreza que te levou na casa do quimbandeiro? Hein? É o quê? Bem que a pobreza, tudo não está andar mais bem na vida, mas só no Deus que se procura a solução, não é nessas casas dos quimbanda. Epa. Agora vê, a tua perna ficou na casa do quimbandeiro. Epa, pessoal, hoje não estou bem, não estou bem. Epa, pessoal, bem-vindo no meu canal, Avô Songodongo TV Oficial, ASD TV. Este é mais uma nova edição do meu programa Ango Show. Neste programa sempre vos mostro, sempre vos dou tudo que acontece aqui em Angola. Eu vos atualizo tudo que acontece aqui em Angola, nas províncias, todas as províncias, até aqui na província de Luanda, principalmente aqui em Luanda. Principalmente aqui em Luanda. Eu vos falo de tudo que acontece. Até dentro das casas das pessoas, tudo que acontece, eu vos falo. Hoje vou vos falar daquilo que aconteceu no bairro Rocha Pinto. Um jovem chamado Adilson viu que tudo não estava a correr bem na família dele, dentro de casa, porque ele vive ainda com os pais dele. Foi no quimbandeiro pegar feitiço. Mas veja o que aconteceu. Daqui a pouco, pessoal, vou vos contar o que aconteceu no Rocha Pinto. Mas, primeiramente, estou a vos pedir, por favor, inscreva-se neste canal, no meu canal, Avô Songodongo TV Oficial, ASD TV. É muito fácil. Muito fácil. Tá vendo? Esse aqui é o teu ecrã, não é? Agora, aqui. Embaixo, aqui. Embaixo, tá vendo? No teu lado direito. Aí. Tá escrito subscrever. Tá vendo? Tá escrito subscrever. Se teu telefone ou computador está escrito em português, está escrito subscrever. Mas se isso tudo está escrito em francês, está escrito s'abonner. Abonne-toi sur mon canal, Avô Songodongo TV Official. Tu ne seras pas déçu. Porque ça, c'est un bon canal. Inscreva-se neste canal. Tá vendo? Embaixo aí, tá escrito subscrever. Pega só o teu dedo. Onde que tá escrito subscrever em vermelho? Clica, só clica. Já clicaste, né? Já, bonito. Muito obrigado. Você não vai mais faltar nada. Não vai perder mais nada neste canal. Tudo que eu publico. Tudo que eu publico, você, vai começar, vai ficar sempre atualizado, tudo.
Epa, voltando com aquilo que eu estava a vos contar, no Rocha Pinto, que aconteceu mesmo, epa, todo o povo aí no Rocha Pinto, epa, tão mesmo, tão bem, epa, as cabeças deles, epa, tão já quente neste momento. Esse caso aconteceu no Rocha Pinto, quase aí no bairro Ambo. Um jovem de 27 anos, chamado Adilson. É filho do senhor Júlio Manuel, e mãe dele é a Teresa Binto. São os pais dele. Ele é primeiro de família, porque eles nasceram assim. Ele saiu o primeiro, o rapaz. Os 4 que vieram atrás dele são meninas. O jovem Adilson viu que a vida em casa não estava a andar bem, não estava a correr bem. A mãe vende carvão. Epa, o pai sempre, os biscados são assim, o trabalho, epa, o pai não tem mais trabalho. O jovem Adilson, epa, não estava muito bem com as situações que eles levavam dentro de casa. O Adilson, ele tem um amigo. O amigo dele, o nome dele é o Zezito. O Zezito cresceu muito com o Adilson. Mas depois, o Zezito tinha ido na província, depois uns anos, quando voltou, o Zezito, a vida mudou. Zezito já tinha já os empreendimentos aí. O Adilson sempre via o camba dele, Zezito. Qualquer dificuldade, o Adilson sempre ia no camba dele, Zezito, pedir ajuda. Também o Zezito, amigo dele, cresceram junto, sempre ele ajudava. Depois, o jovem Adilson falou, não, eu não posso continuar sempre a viver assim. Dentro de casa estamos a sofrer. Eu próprio estou a sofrer. Minhas irmãs, epa, eu tenho que procurar, mesmo trabalhar mesmo, para me conseguir, como mesmo, para me mudar a vida dos meus pais, também minhas irmãs. Dentro de casa, eu também, para me fazer minha família boa. O jovem Adilson foi no amigo dele, Zezito, pedir conselho. Como é que ele também pode fazer para ele também ter a vida melhor, tipo o amigo dele, Zezito? Que pena. Afinal, ele escolheu o mal, o amigo, para pedir o conselho. Foi no Zezito. Zezito, por favor, preciso conversar contigo. Ah, é? Sim. Qual é a conversa? Não, uma conversa só básica, de vamos conversar aí para você meio camba. Sei que tudo, o entendimento vai ser embora bem. O Zezito falou, tá bom, não há problema. Porque o Zezito tem já o carro dele, que também já é bonito. Falou, tá bom, entra no carro, vamos ir, pelo menos num sítio, num restaurante, assim, para nós conversar um pouquinho, comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Porque o Zezito, ele vive no Martes do Kifangordo. Ele vive lá. O Adilson saiu do Rocha Pinto até no Martes. Foi se encontrar com o amigo dele, Zezito. Deram umas voltas sempre aí dentro do Martes. Foram num restaurante. Começaram a comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Depois o jovem Adilson começou a relatar tudo no amigo dele e pedir conselho também. O amigo dele, Zezito, abriu o coração. Abriu o coração. Falou, eu ouvi tudo que você me falou, meu amigo Adilson. Mas vou te falar uma coisa.
Se você quer ter dinheiro, ainda, Adilson, quer ter dinheiro? Sim, meu amigo. Eu também quero ter dinheiro para me conseguir ajudar minha família. Na forma que você ajuda também. A tua. Ele falou, tá bom. Se você quer ter dinheiro, você tem que fazer aquilo que eu faço. Oh, meu amigo, você faz o quê? O Zezito falou, epa, tenho um feitiço. Ah, é por isso que você já me vê, epa, tombora bem, tu a construir teu carro, tu a viver, teu já trabalhador. Epa, você, ele fala, epa, nós na nossa família mesmo, essas coisas de feitiço, epa, não dá, nós na nossa família, epa, se você procurar dar uma pessoa de família, epa, você vira maluco, nossa família mesmo, essas coisas mesmo de feitiço, epa, não atua mesmo. O Zezito falou, epa, na vossa família, se vocês precisarem dar uma pessoa no feitiço assim, vira maluco. Sim, na nossa família isso não dá, não corre mesmo essas coisas. Eu falo, não, no meu que... O Zezito falou, eu também no meu quimbandeiro lá, ele não pede pessoa que vou dar teu pai, ou tua mãe, ou tua irmã, ou teu irmão, não. O meu feiticeiro, ele não pede nada. Você vai lá, acabou, você vai lá, ele vai te dar uma carteira que vai começar a sair dinheiro todos os dias. Mas ele não pede embora nada, não pede nada. Ou uma pessoa, o que, nada, você vai só. Oh, você vai. Ele fala, epa, meu amigo, eu acho que eu mesmo vou fazer isso. Tá bom, combinar. O miúdo Adilson aceitou de entrar no jeito do amigo dele, Zezito. Que pena, que pena. Mas ele sem saber que o Satanás, quando dá nessa mão, dessa mão direita, depois cobra nessa mão esquerda. Que pena, esse mundo. O Zezito deu o número do telefone do quimbandeiro no Adilson. Ele falou, toma esse número de telefone. Você liga no quimbandeiro. O Adilson falou, eu vou lhe ligar. Ele vive aonde? Ele falou, não, ele vive na província. Na província? Sim, ele vive no Kwanza Norte. Nessas vias você vai no Kwanza Norte, passa município do Dondo, vai numas aldeias que tá, ele vive naqueles lados aí. Mas como que eu vou ir? Ele falou que não é muito distante também. Você vai muito cedo de manhã, de carro, pode apanhar Macon, que depois da volta você tem que ir muito cedo, sair em casa mesmo 5 horas. Você liga nele. Ele até não desliga o telefone, você liga no quimbandeiro. Você liga nele, ele vai atender. Vão combinar o dia que você vai ir lá. Vai lá, você quando chegar só lá, ele vai te receber bem, ele já vai te recolher mesmo bem. Você não vai perder. Tá bom. Lhe deu o número do telefone do quimbandeiro. O Zezito perguntou no Adilson, você precisa ir lá quando? O Adilson falou, não, essa semana mesmo eu vou ir. Essa semana, no sábado, eu vou ir lá. Falta quantos dias? Falta 3 dias. O sábado também, 3 dias passou, sábado chegou. Chegou ainda sexta-feira. O Adilson falou no pai dele, com a mãe dele, pai, mãe, eu estou a viajar. Tá a viajar aonde? Você vai estar a viajar aonde você, hein? Ele falou, não, eu estou a ir na província do Kwanza Norte. Fazer o quê? Ele falou, não, lá tem meu amigo aí, porque ele mentiu já, porque não pode falar que não, estou a ir no quimbandeiro. Ele falou, não, estou a ir no meu amigo aí. O meu amigo falou que lá
tem um trabalho aí, porque meu amigo Bumba numa empresa aí. Tu a ir lá, vou ir fazer teste. Se o teste vai correr bem, eu vou já começar a trabalhar lá. O pai com a mãe disseram, falaram, não, tá bom também. Não há problema, nosso filho. Nós estamos a te dar toda sorte do mundo. Sorte do mundo. Vai. Nós sabemos que não, Deus vai ajudar. Você vai trabalhar. Você vai ir quando? Ele fala, não, amanhã mesmo muito cedo às 5, porque eu vou voltar também amanhã. Tá bom, nosso filho. Chega o dia seguinte, o sábado, muito cedo de manhã. Às 5 horas, até quem acordou o Adilson é a mãe. Adilson. Hora já chegou 5. Tá viajar. É hora de Macon. Tá bom. O Adilson acordou, pegou mochila. Foi. Antes de largar, de ir até lá na paragem, ligou no Quimbandeiro. Quimbandeiro atendeu também muito bem, porque eles já tinham conversado já na quinta-feira. Falou, senhor Quimbandeiro, eu estou a vir lá, tá bom. Meu filho, vem, estou aqui. Foi lá, chegou, foi bem recebido na casa do Quimbandeiro. Chegou lá, entrou dentro de casa aí do Quimbandeiro. O Quimbandeiro fez tratamento, ele até não demora. Fez o tratamento, tudo isso. Fez tudo, todas as encantações, tudo isso que fez, tudo. Depois pegou uma carteira do bolso. Deu no jovem Adilson. Falou, essa carteira do bolso. Você vai começar a meter isso todos os dias quando você dorme. Pega essa carteira, mete embaixo da tua almofada, onde que você coloca a tua cabeça. Essa carteira, todos os dias, vai começar a nascer $2.000. $2.000. Todos os dias vai começar a sair nessa carteira. Aí é? Sim, meu filho. $2.000, imagina. Um mês. Isso vai dar quanto? Ele falou, um mês já $2.000 já. Epa, vai dar já $60.000, tá vendo? Agora um ano. Jovem, você já rico já. O jovem já, a alegria entrou já no coração. Adilson falou, assim já acabou, posso ir embora, né? O Quimbandeiro falou, sim, tudo já acabou. Mas preciso você me dar uma coisa. Dá uma coisa, qual é a coisa? Me dá tua perna. Ele falou, minha perna? Para ficar aqui. Mas vou voltar como? Assim também ter dinheiro sem uma perna. Também não faz sentido, é melhor me deixar embora, para me ficar embora em boa forma. Como é que vou dar qual a explicação aqui? Também tirar minha perna, também vou morrer. Quimbandeiro falou, não. Tá pensando o quê, meu filho? Eu vou cortar tua perna. Não, eu não vou cortar tua perna. Eu vou pegar, o Quimbandeiro pegou uma seringa. Falou, tá vendo essa seringa? Vou tirar só um pouquinho de sangue na tua perna. Ouviste? Um pouquinho de sangue, só acaba, você vai ir com a tua perna. É? Sim. Ele falou, não. Não há problema, Quimbandeiro. Eu até... eu, meu grupo até O positivo, eu ando termo de sangue, não há problema, pode pegar sangue. O Quimbandeiro pegou a seringa, tirou um pouquinho só de sangue, um pouquinho. O Adilson até falou, só tirou um pouquinho. Sim, um pouquinho só. Podia aumentar, mas ele falou, não, só esse pouquinho só chega. Tá, sim. O jovem Adilson falou, tá bom. Porque o Quimbandeiro falou, tudo já acabou, esse sangue já que eu tirei, acabou, pode ir embora aí. Tá bom. Ele foi o jovem Adilson. Pegou o carro, minibus, entrou, porque tinha também pessoas lá. Começaram a voltar em Luanda. Afinal, onde que ele saiu? Vê sua casa do Quimbandeiro. É as áreas que você está a levar. Entrou dentro do bicial. Começaram a vir em Luanda. Chegaram num sítios aí até passar dondo. Num que umas curvas que estão. Não é nada.
viu só o carro, estava a balançar. Ei, motorista, para. Depois o motorista parou. Falou, mas é o que é isso? Toda a gente. Motorista quer nos matar. Motorista quer nos matar. É o que quer. Motorista, mas está boiado o quê? Hein? O que está acontecendo, motorista? Quer nos matar? Porque o carro foi em frente, depois... Está vendo? Aquele travão que se trava mesmo com muita força. Epa. O Adilson, a perna dele, bateu um pouquinho na cadeira de frente. Mas, epa, não se aleijou embora, só um pouquinho, só um toque, só a perna dele. Direita. Porque o quimbandeiro, o sangue, tirou também naquela perna direita, que ficou lá na casa do quimbandeiro. O Adilson, você saber que aquele sangue que tiraram naquela perna, é a perna mesmo que ele deixou na casa do quimbandeiro, veja só. Hein? Veja, Satanás, quando dá nessa mão, recebe mais nessa mão. É por isso não adianta nessas casas dos quimbandeiros. Quando se pancou, mas viu, porque todo mundo lá estava já se revistar. Como é minha filha? Você se pancou? Não, eu não. Todo mundo, ninguém se pancou, todo mundo estava embora bem. Mas só o jovem Adilson, que se pancou só um pouquinho. Até ele está falando, não, eu só vi se panquei um pouquinho mais nada. Não tem embora nada. Já tá bom. Motorista não anda mais assim. Como assim? Você está boiado como? Antes o motorista falou, eu também não sei, eu também não entendi. Bom, tá bom, mas já anda bem. Todos voltaram no carro. Mas o Adilson falou, não, ficou até zangado. Esse carro assim, eu não vou andar mais nesse carro, não. Eu vou mudar, mas vou procurar outro carro. Até outras pessoas que estavam lá, ali conciliando, não, vamos só andar. O motorista falou que não vai andar devagar, não, eu não quero. Sem saber que todo azar estava nele, porque ele que saiu na casa do quimbandeiro. Ele sem saber sempre nada. Boelo. Mudou no outro carro, foi. Quando foi até em casa, chegou. É como é lá, os pais estavam lhe perguntando, como é lá? Passou com, lá, tudo bem. Mentiu que fez teste, tudo isso, mas como é que resultado é que? Disseram lá, vão nos chamar, tudo isso foi mentira. Afinal, ele saiu embora na casa do quimbandeiro. Começou a contar que, na via mesmo, o motorista que nos levou, até não soubemos se estava boiado, ia nos matar. Aí, afinal, faltou quase numa curva assim, ele não controlou bem o volante, faltou pouco até, o carro ia capotar. Sim, agora como que ninguém se aleijou que nada, né? Falou, não, ninguém, todos somos embora bem. Só eu, só essa perna direita, só se panquei um pouquinho na cadeira de frente, mas tá embora bem, um pouquinho, só que mais, tá bem. Tá bem, tá bom. Porque quimbandeiro, ele sabia que o sangue dele que ele deixou aqui, e a perna, ele sem saber nada. Hora de dormir à noite, a perna começou a piorar. A noite até ele sem sono mesmo, estava sempre porque a perna estava já doendo. A perna estava sempre inflamada. Muito cedo o Adilson acordou, falou, mas essa perna é o quê? Ontem não estava embora assim, só se panquei um pouquinho, só a perna está mudando assim. Quando chegou 7 horas, ele começou, falou já, mamãe, chamou já mãe. Mãe, veja só a minha perna, pai, mas o que é a tua perna? Mas inflamou assim, se inflamou, não sei se, mas nós te perguntamos ontem, se pancou com força ou não, você ou não, que não é embora forte, Agora veja a perna. Essas coisas se falam muito antes. Agora vê a perna. Vamos no hospital, vamos. Foram no hospital. Quando foram no hospital, o doutor olhou a perna e falou, mas vocês também. Fizeram quantos dias em casa? Fizeram quantos médicos essa perna? Vocês deixaram já, ficou já assim. Falou, não, ontem só. Ontem?
Mas essa perna tá se ver, tipo, mas tá bom, entra no laboratório. Tudo isso, pá, entra nessa sala, entrou lá, começaram a investigar a perna. O pai ficou fora, a mãe também fora. O doutor começou a fazer exame, tudo isso. O doutor viu uma coisa estranha na perna direita, onde que o quimbandeiro tirou um pouquinho de sangue. O doutor saiu fora. Tá onde o pai? O pai foi comprar ainda laranja aí, foi, chama o pai. Pai, estás aonde? O pai, vem rápido. Como é que tá? O pai chegou. Pai, pode entrar? Entra no escritório. Pai, para te pedir seja mesmo homem. Para mim ser homem, eu já sou homem. Seja mesmo homem com aquilo que eu vou te falar. O quê? Teu filho, a perna do teu filho mesmo, não sei. Vi mesmo, fiz todo esse exame, análise, tudo isso, vi que essa perna tá mal. Tá mal. Até dentro, já na forma que tem câncer, a perna, tem o cancro que afetou mesmo a tua perna, a perna tem que ser mesmo cortada. A perna do meu filho. Sim, vão mesmo amputar a perna. Não fala isso, doutor. Sim. O meu filho, isso foi só uma embatida pequena. Não, mas essa perna, não sei se o que mais. A perna tá mal, porque se isso subiu até em cima, até essas nádegas vão cortar, não dá. A perna tem que se cortar. Até isso não pode, isso é hoje que tem que se fazer. Amanhã vai ser tarde. Seja mesmo homem, pai. Pegaram o jovem Adilson, entrou na sala da operação, aí dentro, tudo isso. A perna basou. A perna foi amputada. Cortaram a perna. Quando cortaram a perna, até a discussão iniciou já na família, lado do pai, com a mãe, essas coisas, talvez. O pai já começou a falar, a família mesmo da tua mãe, assim, anda a ter inveja dos meus filhos, assim, como é que meu filho vai a perna, o meu filho já está quase a começar a trabalhar, agora a perna do filho, não. Tudo isso estava já trazer marca na família. A perna quando foi, sem esquecer, a carteira já começou a trabalhar. Porque aquela carteira que o quimbandeiro deu no jovem Adilson, estava só esperar a perna bazar para a carteira começar a trabalhar. Até o jovem Adilson esqueceu embora que ele já tinha a carteira no bolso. Viu só? O bolso já de trás, tipo já, tá incomodar, tipo, tem muitas coisas cheias já no bolso. Quando verificou, viu já carteira, todos os dias já começou a nascer dinheiro. $2.000 cada dia. Viu, ele já a ideia falou, eu fui mesmo entregar minha perna no quimbandeiro, porque todos os dias o jovem Adilson só já estava a chorar. Minha perna, mas depois deu conta que não. O sangue que o quimbandeiro tirou é a perna mesmo que o quimbandeiro pegou. Vê só marca grande. Depois o Adilson falou, não. Se eu deixar só discussão na parte da minha mãe com a parte do meu pai, a família vai estragar. Eu tenho que falar a verdade, aquilo que aconteceu. O Adilson mandou sentar o pai com a mãe. Falou toda a verdade, que ele foi no quimbandeiro receber feitiço. O pai ficou a chorar, a mãe ficou a chorar. Começaram a lhe falar, os tios todos. Até eu estou a faltar palavras. É por isso, pessoal. Não começam a correr nos quimbandeiros. A solução só Deus.
Qualquer coisa que te infeta na tua vida, pobreza ou o que, espera só Deus, dá o teu caso no Deus. Deus vai operar. Agora você